Fala jovens, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar de consequências geométricas do produto vetorial. Então, aqui inicialmente a gente considera um paralelogramo definido por dois vetores não paralelos U e V. Então a gente tem aqui o vetor V e o vetor U desenhado e a gente translada o vetor V para cá com final em U e translada o vetor U aqui para cima com final com início no fim do vetor V e a gente obtém um paralelogramo definido por esses dois vetores. A gente chamou aqui de θ o ângulo entre eles e h a altura desse paralelogramo. Então, a partir desse desenho, a gente pode concluir algumas coisas, como, por exemplo, o seno θ, que o θ é o ângulo entre o e V, é igual ao cateto oposto, que é eu chamei de h aqui, de altura, dividido pela hipotenusa, que vai ser a norma do vetor V. Isolando o h, a gente tem que h é igual a módulo de V vezes o seno θ. Então, e também pelo desenho a gente pode concluir que se eu pegar esse triângulo formado aqui e eu encaixar ele aqui, desse lado, se eu transladar ele para cá, eu vou formar um retângulo cuja base é módulo de U, do vetor U, e a altura é esse H que eu chamei aqui. E se a gente quiser calcular a área desse retângulo aqui, que é equivalente a calcular a área do paralelogramo definido por U e V, a gente tem que calcular, fazer uma conta de base vezes a altura, ou seja, seria o módulo de U vezes o H. Só que a gente já sabe que a altura H é módulo de V seno θ. E a base é módulo de U. Então, se a gente substituir aqui o H, o que a gente vai concluir? Que a área desse retângulo é o que? Módulo de U, que é a base, vezes a altura, que é módulo de V seno θ. Só que a gente já viu nas aulas anteriores que, se eu calcular a norma do produto vetorial entre U e V, eu vou obter que módulo de U vezes módulo de V vezes seno θ. Essa definição da norma do produto vetorial. Então a gente conclui o quê? Que a área de um paralelogramo definido pelos vetores U e V é igual à norma do produto vetorial entre esses dois vetores, ou seja, a norma do produto vetorial entre U e V. A gente também pode calcular outra quantidade geométrica com produto vetorial, que é o volume de um paralelepípedo. Então eu desenho aqui um sólido que ele é definido por três vetores, U, V e W. E a gente sabe que o volume de um sólido ele é dado por área da base vezes a altura do sólido. A gente já sabe que a área da base, aqui, no caso desse sólido aqui, é um paralelogramo definido por U e V. Então, a área da base seria a norma de U por V, a norma do produto vetorial entre U e V. Já a altura, num caso mais geral, eu desenhei aqui o vetor W não ortogonal à base. A gente precisa da componente ortogonal à base desse vetor W. Então, para obter ela, a gente vai fazer uma projeção. Uma projeção do que? De W sobre um vetor que é ortogonal à base. E um vetor que tem essa direção ortogonal à base é um vetor formado pelo produto vetorial entre U e V. Então, se a gente calcular a projeção de W sobre um vetor que é formado pelo produto vetorial de U por V, a gente tem a definição aqui, que vai ser o vetorial V, produto escalar com W, dividido pela norma de U vetorial V ao quadrado, vezes o produto vetorial V. E aí, como a gente quer a altura, a gente vai querer calcular o volume desse sólido, a gente vai tomar a norma dessa projeção. E aí, tomando a norma, a gente só vai tomar uma norma desse vetor aqui, do vetorial V, que é o único vetor. Aqui nós temos o produto escalar, então isso aqui vai nos dar um escalar. A gente só tem que tirar o módulo dele para ele ser positivo. E aqui a gente já tem uma norma, que é um escalar ao quadrado, então é positivo. Então a gente percebe aqui que essa norma aqui vai cortar com o quadrado ali de baixo. A gente vai concluir que a projeção de W sobre o vetor gerado pelo U vetorial V é essa expressão aqui, que é a nossa altura. Agora a gente vai voltar lá na nossa expressão. Então o volume do sólido é a área da base vezes a altura. Sendo que a área da base a gente já disse que é a norma de U vetorial V. E a nossa altura é essa expressão aqui. Então, se a gente usar essas informações para calcular o nosso volume, a gente vai obter isso aqui. Então essa aqui é a área da base e essa aqui é a altura. Você pode perceber que vamos cortar essas duas quantidades aqui. E a gente vai concluir que o volume é dado pelo produto vetorial entre U e V escalar W.
Só que a gente sabe das aulas anteriores que essa expressão aqui é a definição de produto misto. E a gente também sabe que o produto misto pode ser calculado de outra forma. Se a gente definir U igual nas suas componentes U1, U2, U3, V igual a V1, V2, V3 e W, W1, W2, W3, o volume de sólido formado por esses três vetores é a norma do determinante de U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Então você calcula esse determinante, tira o módulo dele e você vai obter o volume do sólido formado por esses três vetores, certo? E a gente tem uma proposição aqui muito útil que se você tiver três pontos A, B e C no plano, com essas componentes, A1, A2, B1, B2 e C1, C2, eles formam um triângulo, a gente tem uma definição de área com base nesses pontos. Então a área desse triângulo ABC formado por esses três pontos é igual a metade do determinante das componentes dessa matriz aqui. Então a gente coloca a componente do ponto A, A1, A2, B1, B2, C1, C2 e completa a matriz aqui com números 1. Então a gente calcula esse determinante, tira o módulo, divide por 2, a gente obtém a área do triângulo ABC. E aí a gente conclui a partir disso que se o ABC são colineares, então o triângulo que eles formam tem área zero, eles não formam triângulo nenhum. Então para você verificar se três pontos no plano são ou não colineares, é só você calcular esse determinante aqui e ver se dá zero. Se dá zero, A, B e C são colineares. Bom, por hoje é só. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link no formulário na descrição do vídeo. Até a próxima.